Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Nesta feita nós estaremos substituindo o nosso irmão Anderson, estaremos fazendo a lição diária de quarta-feira. Somos gratos a Deus porque nós estamos finalizando, findando mais um trimestre, Trimestre esse que nós aprendemos sobre doutrinas da nossa fé, comentada pelo nosso pastor Jean Figueiredo, que inclusive ele esteve este final de semana, aqui na nossa região, aqui de Palmas, onde nós passamos alguns dias, juntos na presença do Senhor. Foi uma bênção. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que também estava de viagem, e pela misericórdia do Senhor, Deus tem guardado, nessas viagens que o nosso pastor presidente tem feito. Nós sabemos que, por isso que nós sempre falamos com os irmãos que os nossos pastores carecem da oração da igreja, para que Deus esteja constantemente guardando os nossos pastores, que sempre tem que estar na estrada, pegando a estrada para estarem visitando congregações, para estarem andando para o bom andamento da obra do Senhor. Grato a Deus também pela vida do nosso pastor William, que é vice-pastor, pastor Antônio Basto, que é um dos nossos vices também, pastor Jean Figueiredo, a qual nós acabamos de mencionar, também o pastor Ailton. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos pastores presidentes. Deus abençoe a vida dos nossos comentaristas, O pastor Jean, que é o comentarista dessa lição, que nós estamos finalizando o trimestre. Esse trimestre foi comentado pelo nosso pastor Jean Figueiredo. E vamos iniciar agora outro trimestre que será comentado pelo nosso pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos, Goiás. Somos gratos a Deus também pela vida do nosso professor Lorival. O professor Lorival também é um dos nossos comentaristas, que fez a pré-aula desta semana e da semana passada também. Para os irmãos que ainda não assistiram a pré-aula, corram lá, assistam a pré-aula, foi uma bênção. Eu estou alegre, eu até gostaria de fazer menção, eu recebi o meu livro, que é do que o pastor Lorival, professor Lorival, melhor dizendo, escreveu, e chegou aqui até minhas mãos, e graças a Deus é um livro muito bom, um livro de 105 páginas. Eu gostei muito dele porque ele vem no formato da nossa revista de escola bíblica, Tem as leituras diárias, eu já comecei a ler. Minha esposa também começou a ler o livro, está gostando muito. Deus abençoe, continue abençoando o professor Lorival. Espero que esse não seja o único, que seja o primeiro de muitos que ainda virão. Vou levar para a nossa trimestral, final de semana, para o professor estar assinando o livro para nós, meus irmãos? Dito isso, nós estamos na última lição, Doutrinas das Últimas Coisas, é a lição de número 13, 30 de março. Será lecionada em algumas igrejas. No nosso caso aqui, nós lecionaremos na quarta-feira, porque na sexta estaremos viajando para a trimestral. A leitura diária desta quarta-feira está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que nós estaremos estudando aqui, Doutrina das Últimas Coisas. E diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela sempre está enfatizando que Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. E aqui na Doutrina das Últimas Coisas nós estaremos falando a este respeito. A palavra do Senhor diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus, porque nós sabemos que aqueles nossos entes queridos que morreram em Cristo, nós temos muitos irmãos a qual nós estamos sempre lembrando, a qual está sempre em nossas memórias, que nós estamos aguardando este dia do arrebatamento da igreja, para que quando a trombeta, quando
a trombeta de Deus for tocada, estes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está consolando os irmãos de Tessalônica, né? Ele está confortando os irmãos de Tessalônica aqui, dizendo para os irmãos não ficarem, no 13 ele diz assim, não quero, meus irmãos, que sejam ignorantes acerca do que dormem, acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo estava dizendo, olha, eu não quero que vocês fiquem tristes acerca daqueles que dormem. É importante nós frisarmos aqui que a palavra dormir aqui não está falando que os crentes que morreram em Cristo Jesus, eles estão em um estado de dormência, estão dormindo para que quando a trombeta tocar, aí sim eles irão acordar. Não. Quando a palavra que dormir no grego é koimao, que quer dizer dormir ou adormecer, o contexto aqui se refere não à alma, mas sim ao corpo, este corpo aqui, este envelope, esse invólucro aqui que é da alma e do espírito. Este corpo aqui vai estar dormindo, mas a alma não. Por que que nós afirmamos isso? Porque nós vimos lá em Lucas, no capítulo 16, quando Jesus relata aquele fato, o rico e Lázaro. Ele tem plena consciência. Ele tinha plena consciência do lugar que ele estava, o rico. Ele tinha plena consciência que ele estava sendo atormentado. Ele tinha noção do que era sede. Então, o corpo não está, a alma, melhor dizendo, não está em um estado adormecido. Não, muito pelo contrário. Ela sabe sim, né, do que está se passando. Mas e aí Paulo vai dizer, olha, eu não quero que vocês fiquem tristes não, porque o mesmo Senhor, aí ele vai confortar os nossos irmãos, ele vai dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica, olha, não fiquem tristes acerca daqueles que dormem no Senhor, daqueles que já partiram para a eternidade. Por quê? Por que não fica triste, Paulo? Aí ele vai dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu, porque Jesus um dia descerá da sua glória. E nós, ele vai dizer, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo, olha, aqueles nossos entes queridos que já partiram para a eternidade, eles vão ressuscitar. Quando o Senhor descer, eles irão ressuscitar. E aí ele vai dizer no versículo 17, mas não se alegrem somente porque os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Aí ele vai dizer, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Nós, meus irmãos, que somos a igreja eleita, que nós estudamos aqui na sexta-feira passada, onde o pastor Jean Figueiredo esteve ministrando a palavra do Senhor, a escola bíblica aqui em nossa congregação, aqui em Luz e Mangas, a respeito da igreja. A igreja eleita será arrebatada também. Então que nós tenhamos esta esperança, não vamos nos desesperar, tenhamos essa esperança de que um dia nós reencontraremos os nossos irmãos que já partiram para a eternidade, aqueles que combateram o bom combate, mas guardaram, terminaram a carreira e guardaram a fé. Vamos guardar a nossa fé também. Vamos pedir ao Espírito Santo que continue segurando em nossas mãos, porque um dia o mesmo Senhor descerá do céu e esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando cada irmão. Nos encontramos semana que vem, já na próxima lição, porque iniciaremos outro trimestre. Deus abençoe, a paz do Senhor e fiquem todos com Deus.